O promotor de justiça Márcio Escudeiro, assessor da Diretoria-Geral do Ministério Público, é o nosso convidado desta edição do Estúdio MP. Doutor, satisfação em recebê-lo para a nossa entrevista. O nosso assunto é sobre o concurso para analista jurídico do Ministério Público de São Paulo. Nós sabemos que o ingresso na carreira de promotor se constitui num dos concursos mais difíceis do país, porque nós sabemos que o Ministério Público de São Paulo recruta sempre os melhores. Vale o mesmo raciocínio para a função de analista jurídico? Primeiramente, satisfação é minha. Sem dúvida, o objetivo, a finalidade de todo o processo seletivo é você selecionar aqueles candidatos que melhor se prepararam, né? Que conseguiram aprofundar o conhecimento na matéria exigida pelo concurso. Com relação à nossa instituição propriamente dita, isso se torna mais sensível em razão das relevantes funções constitucionais que o Ministério Público tem. Né? Perfeito. Sabemos que é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Ele busca a defesa do regime democrático, da ordem jurídica, relevantes interesses sociais, interesses individuais, né, indisponíveis. Ele é o titular privativo, né, da ação penal pública, defende inúmeros interesses difusos e coletivos, como meio ambiente, patrimônio público e social, atua também na defesa da infância e juventude, direitos humanos. Então são funções muito caras. E com grande repercussão social a atuação do Ministério Público. Não tenha dúvida. E por ser funções muito caras à sociedade, ela exige que tanto os membros como os servidores que integram, né, a instituição sejam capacitados, né, empenhados, sejam extremamente competentes. Daí, né, a importância de realizarmos processos seletivos adequados para essa finalidade, para esse objetivo. No caso de analista jurídico, que nós estamos tratando agora, o processo seletivo é composto de duas fases. Certo. A primeira é composta de uma prova objetiva de múltipla escolha, são 100 questões, em que envolve conhecimentos gramaticais, atualidades e inúmeros conhecimentos jurídicos. Certo. Os habilitados nessa primeira fase são convocados para uma segunda fase em que há 2 redações e 5 questões discursivas, em que se analisa, sobretudo, o conhecimento jurídico, aí já mais profundo, né? Bem como também a questão gramatical, que é importante para o exercício de nossas funções. Agora, doutor, quando a gente pensa em Ministério Público, especialmente o público em geral, né, que não tem talvez conhecimento de como a instituição funciona, vem sempre à tona a figura do promotor, né? Qual que é o papel do analista jurídico? Que função ele desempenha dentro da instituição? O analista jurídico, ele presta um auxílio técnico jurídico às atividades judiciais, né, e extrajudiciais que estão afetas ao membro do Ministério Público. Assim, ele auxilia de perto o membro do Ministério Público, o promotor de justiça ou o procurador de justiça, em estudos doutrinários e jurisprudenciais, na elaboração de minutas de manifestações, de despachos processuais e extraprocessuais. Ele auxilia no acompanhamento de inquéritos policiais, processos judiciais, procedimentos administrativos que são presididos pelo membro do Ministério Público, e também pode auxiliar na própria gestão da unidade ministerial. Perfeito. E em termos de vencimentos, os vencimentos são competitivos, doutor? Ano passado, em meados do ano passado, foi aprovado o plano de carreira, de cargos de carreiras dos servidores do Ministério Público. Essa legislação permitiu uma revalorização, né, uma valorização de todo o quadro de pessoal nosso.
sobretudo do analista jurídico, ele alçou esse segmento a uma carreira própria com um ajuste adequado, um ajuste remuneratório adequado para as funções que exerce. Somando-se, né, o vencimento básico, a gratificação de promotoria e os auxílios alimentação e auxílio transporte, atualmente o analista jurídico percebe em torno de R$ 9.000 mensais. Valor esse que não é facilmente encontrado no mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, esse concurso, ele tem previsão de cotas? O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e pessoas negras, obedecendo legislações específicas, bem como resoluções editadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Para as pessoas com deficiência foram reservadas 10% das vagas oferecidas e para as pessoas negras 20% das vagas oferecidas. Perfeito. Doutor, uma última questão para encerrarmos a nossa conversa. O senhor acredita que esses profissionais que têm a oportunidade de desempenhar essa função, esse papel de analista jurídico dentro da instituição, de alguma forma tem vantagem na preparação para um concurso futuro, para o ingresso na carreira? Ou seja, quem quer ser promotor de justiça, passar pela função de analista é um bom caminho? Eu diria que contribui bastante. Contribui bastante por quê? Porque a experiência do dia a dia, em razão das funções que o analista jurídico exerce, aprofunda o seu conhecimento, faz com que ele reflita sobre questões importantes, sobre questões delicadas, como forma, por exemplo, de encontrar o melhor caminho para se tutelar determinado bem jurídico. Portanto, não tenho dúvida de que a função do analista jurídico de fato, em razão das suas funções típicas que exigem o estudo constante, né, para poder bem desempenhar essas funções, contribui sim bastante para que ele tenha uma boa desenvoltura, um resultado no concurso de membro. Tanto é verdade que nos últimos, se não me falha a memória, 6 concursos de membros foram aprovados cerca de 450 membros, dos quais mais de 115 eram analistas, ou seja, 1/4 dos membros, 1/4 dos aprovados, integravam os quadros do Ministério Público na função de analista jurídico. Realmente são cifras consideráveis. Doutor, nós agradecemos muito a sua presença para esclarecer a opinião pública sobre esse importante concurso do Ministério Público e deixamos um espaço para suas considerações finais. Pois não. Eu acho importante neste encerramento como essa nossa conversa, essas informações se destinam sobretudo ao público externo, né, à sociedade, informar que já estão em andamento 4 outros concursos no Ministério Público do Estado de São Paulo. São eles o de analista técnico-científico nas especialidades de administrador, contador e economista, que servirão como peritos, né, com a finalidade de auxiliar nos trabalhos do membro, né, sobretudo nos procedimentos administrativos que ele preside. Temos também o concurso de auxiliar de promotoria nas especialidades de eletricista, encanador, pintor, marceneiro e algumas outras. Agente de promotoria, que é um servidor bem especializado para auxiliar o promotor no trabalho investigativo. E, por fim, o concurso na área da saúde e assistência social para contratação, para admissão de médicos, assistentes sociais e psicólogos. E, por fim, agradeço em nome
da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento Institucional e da Diretoria-Geral, essa oportunidade de tecer algumas considerações, breves considerações, sobre essa responsabilidade, essa missão que temos aqui nessa instituição. Perfeito, doutor. Somos nós que agradecemos, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.